Uma vez nós estávamos dentro de um ônibus, eu e o grupo, e estávamos indo da cidade de Katmandu, que fica num platô, e descendo em direção a Pokhara, que é uma região, um vilarejo onde tem um grande lago e da onde é muito fácil se ver os Himalaias. Pokhara já fica no sopé dos Himalaias. E os Himalaias são aquelas montanhas milenares com os picos cobertos de gelo. E é uma coisa que no nosso imaginário é incrível, a gente sempre gosta muito de ver, de fotografar, enfim, ter essa experiência de estar perto dessas montanhas tão especiais. E o grupo todo estava naquela empolgação de ir para Pokhara, de ver os Himalaias. Porém, o dia estava super nublado e enquanto o ônibus ia descendo pelas montanhas, né, em direção a Pokhara, o dia estava bem encoberto e todo mundo com aquele misto de excitação e de frustração, achando que a gente não ia conseguir ver as montanhas. E nós estávamos indo lá então nesse caminho e eu comecei meio que a sintonizar com as montanhas. Fazer um parênteses aqui para dizer para vocês que apesar de ser professor de yoga, eu sou um capricorniano daquele bem pé no chão, não sou muito dado a essas experiências extrasensoriais, embora acredite muito e respeite muito, mas não sou uma pessoa que se abre tão facilmente a esse tipo de experiência. Mas nós estávamos lá no ônibus e o grupo conversando entre si, eu estava um pouco mais quietinho ali no canto e eu comecei a sintonizar com as montanhas e parece que elas falavam comigo, parece que os Himalaias estavam falando comigo. E eu comecei a dizer, ai gente, que doideira, né? Como é que os Himalaias estão falando comigo? E um monte de coisa vinha na minha cabeça, como se realmente fosse uma conversa. E parece que as montanhas me diziam, fale isso para o grupo, diga essa nossa conversa para o grupo. E eu dizia, imagina que eu vou dizer para as pessoas que eu tenho uma mensagem dos Himalaias, né? Nunca que eu vou fazer isso na minha vida. Mas aquilo foi ganhando um volume na minha mente, né? Não sei se realmente alguma coisa estava acontecendo ou se era só a minha cabeça viajando, mas o fato é que lá pelas tantas aquilo estava tão intenso que eu tive que dizer para o grupo. E aí eu falei para as pessoas, gente, eu estou aqui numa viagem super louca e ouvindo algumas mensagens dos Himalaias e as montanhas estão me dizendo que eu preciso compartilhar isso com vocês. Então eu quero compartilhar isso que eu estou sentindo aqui nesse momento. E a mensagem era, não se preocupe tanto em nos ver, o importante é você estar aqui, porque a energia dessas montanhas é tão forte, tão poderosa, que ela vai fazer várias transformações e várias curas em cada um de nós, o tempo em que a gente estiver aqui em Pokhara e que a gente estiver perto dessas montanhas. Então, não se preocupe, parecia que os Himalaias me diziam claramente, não se preocupem em ver ou não ver, isso não faz a menor diferença. O trabalho energético, o trabalho interior que tem que acontecer, vai acontecer com um dia nublado ou com um dia ensolarado, portanto, não se preocupem. E aí eu comentei tudo isso com o grupo, as pessoas acharam legal, ninguém achou nada de excepcional naquela história, mas a verdade é que a gente desceu para Pokhara, íamos ficar lá 2 ou 3 dias e durante a nossa estada as montanhas realmente ficaram cobertas, de vez em quando aparecia um pouquinho e sumia, e no dia que a gente estava para ir embora, nós levantamos e de repente o sol se abriu completamente, o céu, as nuvens desapareceram, os Himalaias brilhando, né, com aquela neve no topo, branco, reluzindo, estavam lá diante de nós e nos abençoando com todas as bênçãos, com toda a eternidade daquelas montanhas. Foi realmente muito emocionante experimentar aquele último dia, né, em Pokhara, e a gente poder realmente ver as montanhas e sentir toda aquela energia. O grupo também ficou muito comovido com isso tudo e todos nós saímos de lá, daquela cidade,
nos sentindo um pouco diferentes, um pouco transformados. A gente nunca vai saber o quanto daquela conversa era verdade ou não, mas eu posso te dizer que para aquele grupo, coisas aconteceram, né? Percepções aconteceram. Então, de alguma maneira, a viagem da minha mente ou não, alguma coisa tinha sido transformada e curada ali enquanto estávamos em Pokhara. E é muito bacana a gente poder perceber essas transformações, a gente perceber tudo isso que vai acontecendo durante uma viagem para a Índia, para o Nepal e para essa região toda, que é uma região muito viva. Os Himalaias têm uma energia muito vibrante, são as montanhas mais jovens do planeta. Elas se formaram quando houve o encontro das placas tectônicas do continente indiano com o continente asiático, e aí aquelas montanhas cresceram e elas continuam crescendo a cerca de 2, 3 centímetros por ano. Então esse encontro entre as placas continua acontecendo e, portanto, são montanhas com uma energia muito vibrante, muito especial e que estão lá eternamente nos abençoando e nos transformando internamente. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Espero que um dia você possa conhecer também os Himalaias.